Boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do nosso evento. O BNDES apresenta mais uma edição da FLUP Pensa. Tem a parceria do British Council, da Rede Globo de Televisão, da Secretaria Municipal de Educação e do SESI Cidadania, Sistema Firjan, além dos nossos companheiros de viagem, aí, nossos parceiros da Biblioteca Nacional, da UPP Social, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e nossos colegas lá do Morro dos Prazeres, nossos amigos que receberão a FLUP em novembro, a Sociedade de Amigos do Morro dos Prazeres e o Galera.com. Essa iniciativa é espetacular. Vocês têm que aproveitar essa chance, não só a chance de ter essa orientação editorial, do futuro. Parece que vocês vão ter um encontro com o editor, com o Eduardo Coelho, que é um ótimo editor, para publicar esse conto, enfim, vai ter um processo aí de seleção. Mas, para mim, a oportunidade maior é que o Rio de Janeiro, hoje em dia, tem um vazio de subjetividade. Tem muito assunto, tem muita coisa para escrever que não está sendo escrita. Essa cidade precisa de escritores. Essa cidade está se transformando rapidamente, de uma forma tão acelerada que a literatura não está conseguindo ir atrás. Tá? Adorei os textos, eu adorei a ideia do desafio, mas eu acho que talvez tenha faltado um pouco de ousadia na coisa do foco narrativo do ponto de vista. Por exemplo, foi um desafio, pediram para escrever sobre você perdendo, não tendo dinheiro para pagar a passagem, né? Esse você não precisava ser exatamente em primeira pessoa, ou não precisava ser a pessoa que está perdendo a passagem, não está perdendo o dinheiro. Essa situação de não ter o dinheiro da passagem, para mim, ela tem 4 personagens, tá? Tem a pessoa que perde o dinheiro, que não tem o dinheiro, tem o trocador, tem o motorista e tem o passageiro ou o transeunte que vai te ajudar. Eu queria começar destacando para um texto que me surpreendeu, porque pega essa questão da passagem, de não ter o dinheiro da passagem, e desloca ela não só no tempo, como no tom. É uma narrativa clássica, meio fabular, que começa com o seguinte: por volta de 1400 a.C., século das grandes batalhas, viver era uma questão de honra e lutar, uma questão de vida. A sobrevivência era para poucos. Uau! Esse é o tipo de início que capta a atenção do júri. E o final dessa pequena narrativa é ainda mais surpreendente, porque o Birabira, ele, conformado em voltar a pé os 3 dias de viagem, ele esbarra em 4 senhoras distintas, com muito amor para dar e receber, e resolve pedir para que o ajudem a pagar a passagem. As senhoras, em princípio, ficam com dúvidas, então propôs que, em troca, ele daria para as senhoras distintas o seu único bem que jamais poderia perder. Ou seja, ele vira um michê, ele se prostitui nessa história. Né? E assim, durante todo o trajeto de volta, as senhoras distintas ficaram muito agradecidas, alegres e felizes. Olha só que maravilha. E foi criada mais uma profissão no mundo. Quer dizer, muita criatividade desse autor, né? Ele desloca a narrativa 3.500 anos no tempo, né? 3.400 anos no tempo, bota uma luta de gladiadores, transforma o nosso herói num prostituto. O texto literário, ele é, antes de tudo, um texto intencionado e com outras intenções, com segundas intenções, que não são só as intenções de quem usa a língua cotidianamente, que é comunicar, dizer uma coisa. Né? Então, essa intenção que o texto tem, que a gente vê no texto do Oswald, que eu dei o exemplo aqui, amor, humor, mas que eu vejo também no texto do Olavo Bilac, né? Um sonetão clássico, essa intenção, ela se produz na urdidura da palavra, ela se produz na maneira como se manipula o discurso, na maneira como se manipula o verbo. Tá? Então, eu li os textos de vocês tentando ver assim, quem estava, e dei as notas um pouco por esse critério, tentando ver quem estava
mais maduro nesse processo de consciência de que se tratava de um texto urdido, de um texto intencionado, e outros que, pelo texto, demonstraram que estavam só contando um caso. A literatura ela não está interessada nesse caráter documental das coisas, contar o que eu vivi. Não. O grande barato é justamente contar o que eu não vivi, é justamente extrapolar dessa dimensão mínima que é a nossa, né? Da nossa vida. A literatura ela acaba sendo muito mais que a vida. Eram 7h45 da manhã, mas pareciam 6. Aquelas 6 horas que levantam o corpo. Aquelas 6 que o corpo levanta sem ninguém dentro ainda. Pois bem, mesmo sabendo da falta de mim, levantei, ergui meu autômato mais perfeito e responsável e o mandei para as tantas, todas tontas tarefas do dia a dia do mundo inteiro. Isso tudo com hífen. Tenho, de novo, logo no primeiro parágrafo, vendo um autor muito consciente de que a escrita é um processo de urdidura, né? A escrita é um processo de problematização que se faz da vida, do mundo, das coisas, não no que a gente fala. Porque no que a gente fala, eu estou fazendo aqui, um sociólogo faz, várias pessoas fazem. Mas no como fala, no como elabora esse texto, né? É uma percepção de que aquele fato cotidiano, de perder o dinheiro e tal, estranho, é profundamente humano, né? Então, o autor aqui ele já está produzindo uma reflexão, repara que está num outro tom, completamente diferente do que eu li, mas com a mesma intensidade de urdidura, que é o que eu estou chamando dessa montagem do texto segundo determinadas intenções. É um texto, eu vou aproveitar também, é um texto muito legal, gostei muito, é um dos textos que eu melhor avaliei, pelo ritmo, pela intenção, pela criação, mas é um texto que tem um problema narrativo sério, de foco narrativo, porque ele começa, tudo bem, me deixou sem saber quem é o narrador disso aqui, né? Comecei, esse é o ritmo, sem deixar o boi dormindo no carro, nem a carroça na frente de tudo, vibrando do pescoço para cima e ouvindo que a voz está maluca. Assim, o fone de ouvido vai lá dentro da alma. Só que é a família inteira, de geral, que eu conheço, que parece estar meio maluca. Não são somente as avós que estão com mania de consumo. Por exemplo, eu ainda não terminei de pagar esse negócio que me deixa online em todos os lugares. É nessa batida que a gente vai levando. Então, aqui tem uma linguagem que vai se apurando, né, que vai se desenvolvendo dentro de um registro bem específico que ela consegue manter até o final. Então, você entende esse personagem, ele tem um jeito de falar, ele usa, né, esses lugares comuns, que faz parte mesmo da linguagem, sem deixar o boi dormir, nem a carroça na frente de tudo. E volta e meia ele recorre a esse tipo de frase. E aí, acontece um problema para mim, porque ele vai pegar o ônibus, né? E aí ele fala, é tanta criança, né, você nunca não pode parar, blá, 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 blá. Aí vem, povão trabalhador se amassa e se esfrega. É sempre que neguinho viado passa o pinto no meu ombro e diz que é sem querer, quando eu consigo viajar sentado. Então, assim, aqui eu entendi que esse narrador, né, e aí não me importa se o autor é homem ou mulher, ou o que quer que seja, esse narrador aqui parece ser mulher. Qual é o problema? Né? E aí eu vou ter que revelar uma coisa aqui. É uma mulher escrevendo, e esse narrador provavelmente é do sexo masculino. Só que, cara, um homem, né, um cara que azara as gatinhas, que pega um monte de mulher, ele não fala que neguinho viado passa o pinto no meu ombro. Não fala. Quando ela falou isso aqui, eu me senti uma fala feminina. E isso não tem nada a ver com uma afetividade, com nada disso. Se tem só assim, o narrador é macho pra caramba, primeiro, ele não vai me contar isso, que os caras ficam roçando o pinto no ombro dele. E segundo, não vai, né? Ele não vai contar isso. E segundo, não é um jeito, tem vozes discordantes aqui, e isso faz parte, mas eu não acho essa voz que foi criada aqui não é masculina, não me pareceu masculina. Não fala isso. É isso que eu quis dizer. O cara poderia até dizer, pô, os caras ficam roçando o pau em mim, agora pinto eles não iam falar. Então, queria agradecer muito, João Paulo Cunha, sua presença aqui, sua contribuição. Bom, Alexandre Faria, por favor.